Atenção! O que está prestes a ler pode mudar a sua forma de ver o amor e a traição. Gostem deste vídeo e subscrevam o canal para não perderem histórias que vos farão pensar. Um começo fulminante. A primeira coisa que Leonor Rebelo notou não foi a mão do marido no pulso da modelo, nem a gargalhada contagiante que antes lhe pertencia. Foi a forma como o empregado de mesa baixou o olhar ao vê-la, como a dor, como um aviso. O lustre banhava o salão com um brilho âmbar, que deveria ter sido romântico, mas o bebê de Leonor deu um pontapé como se dissesse: foge! Francisco inclinou-se, a boca brilhante da modelo entreabriu-se, e o flash de uma câmara de telemóvel feriu. Leonor não fez uma cena. Dobrou a ecografia na palma da sua mão. Deu meia volta e saiu para uma noite de inverno que mudaria cada nome pelo qual responderia. No papel, Leonor e Francisco faziam sentido. Ele era Francisco Viana, fundador e CEO da Horizontes Biotech, uma empresa de biotecnologia de Lisboa, cujo preço das ações subia cada vez que dava uma conferência vestido com um impecável fato azul marinho. Ela era gerente de operações numa ONG que adaptava equipamentos para sobreviventes de AVC. Os seus jantares eram impecáveis, as suas mesas perfeitas ao estilo Pinterest, e as suas discussões baseavam-se principalmente no calendário. "Estás atrasado?", disse Leonor na semana anterior ao restaurante. As janelas do duplex refletiam a marginal da praia de Santo Amaro, ciclistas a passar pela sua parede de vidro, do chão ao teto, como pensamentos rápidos. Francisco pousou a sua mala com demasiado cuidado. "Os horários de fusão são brutais. Disseste que reveríamos o plano de parto juntos." Ele beijou-lhe a testa. "Envia-me o documento. Quero garantir que estamos cobertos caso algo complicado aconteça." Leonor corrigiu, suave, mas firme. "Não cobertos, presentes." Ele deu-lhe um sorriso cansado. "Presentes, certo?" O seu telemóvel vibrou. Ele olhou para ele como se fosse uma pessoa que precisava mais dele. Leonor não duvidava que ele a amava. Duvidava se ele se lembrava de como o mostrar sem tratar o amor como uma reunião que podia adiar para sexta-feira. Tinha 32 anos, 6 meses de gravidez, e sempre calculava quanto pedir antes de ser rotulada de exigente. Depois de um aborto espontâneo complicado 2 anos antes, aprendeu a dizer: "A que horas te dá jeito para me dizeres como te sentes?" Quando a sua amiga Inês, advogada com fraqueza pela verdade sem rodeios, passou com um saco de pastéis de nata, Leonor deixou-a entrar e afundou-se no sofá. "Pareces uma almofada de sofá da estação passada", disse Inês. "Ainda útil, mas com pouca forma. Encantador." "O que se passa?" Leonor segurou o pastel como algo frágil. "Ele continua a dizer que tudo é temporário, mas começo a pensar que as partes que se sentem temporárias sou eu." Os olhos de Inês suavizaram-se. "Há mais alguém?" "Não." Leonor deixou a palavra no ar, fina e esperançosa. "Não, não me parece. Ele está apaixonado pela empresa. É só isso." "Então diz o que precisas", disse Inês. "De preferência quando ele não estiver a tentar redesenhar o setor da saúde num único e-mail." Leonor apertou a mão contra o seu ventre, sentindo um pequeno movimento sob a sua palma. Uma mudança de maré que mais ninguém podia sentir. "Vou tentar esta noite." Ele disse que estaria em casa às 9. Às 11, quando ela apagou a luz, Lisboa brilhava lá fora, como uma promessa em que já não confiava. Bonita, distante, barulhenta. Francisco chegou às 12h30 com o cheiro a chuva e a bar de hotel agarrado ao seu fato. Ela fingiu estar a dormir e perguntou-se quando fingir se tornou a sua linguagem partilhada. Na manhã seguinte, ela encontrou uma confirmação de reserva na bancada. O Esplendor, sexta-feira às 7.
Um bilhete brilhante com a letra apertada de Francisco. Noite de encontro? Só nós. Deixou o café e exalou. Acreditava em segundas oportunidades como acreditava em vitaminas pré-natais, diariamente, fielmente, embora alguns dias soubesse a nada. O esplendor era todo elegância sóbria e luz favorecedora. Os casais inclinavam-se uns para os outros, como se a sala fosse feita de segredos. Quando a anfitriã lhe perguntou o seu nome, Leonor levantou o queixo. Rebelo. Ela chegou um pouco mais cedo. Claro, disse a anfitriã. A sua mesa está quase pronta. Quase pronta. Sentiu-se como um verbo naquele momento, algo que se podia fazer durante toda a vida. Uma rajada de riso elevou-se do bar e os olhos de Leonor moveram-se sozinhos. Francisco estava lá com um fato azul marinho que tinha merecido o seu próprio item no orçamento familiar. Ao seu lado, uma mulher com um cabelo como de anúncio de shampoo pousou o pulso na sua mão. Sofia Lourenço. O rosto era familiar. Anúncios, uma campanha de relógios, um andar que podia mudar o nome dos passeios. O beijo não foi cinematográfico. Foi breve, um flash. Mas há um tom de traição que vibra no corpo. A nota soou e Leonor soube. Uma câmara de telemóvel clicou. Outra. O empregado de mesa inspirou fundo. Leonor observou 2 segundos em que o seu casamento se quebrou em silêncio. Não foi melodramático, foi ordinário. Isso tornou-o pior. Ela deu meia volta e saiu. Sem tempestade, sem vidros partidos. Apenas o ar e o som dos seus próprios sapatos no passeio. Não foi para a casa, foi para o escritório, onde guardava as coisas que mais lhe importavam. Uma pequena caixa que continha a ecografia e a carta que tinha começado a escrever 8 semanas antes, depois de Francisco ter perdido a ecografia de anatomia. Na altura tinha sido teórica, um simulacro que prometeu a si mesma não precisar. Agora sentou-se na sua secretária. Terminou-a, dobrou-a num envelope branco, endereçou-o com a sua letra limpa e arrumada. Francisco. Em casa ele colocou a carta contra o cesto de frutas de cerâmica azul que tinham comprado em Coimbra, porque lhes lembrava um dia, sem nuvens. Ela pegou no que precisava. Vitaminas pré-natais, umas leggings, a camisola que fazia com que os estranhos dissessem: "Que boa corte fica!" Percorreu a sala do bebê, com o cartão de amostra de tinta ainda colado na parede. Menta gelada, lua prateada, trigo suave. Fechou a porta e deixou a chave debaixo do vaso de terracota que usavam para o manjericão. O ferry para Olhão era algo lento e perdoador. O seu ritmo, antigo, fiável. Leonor parou na balaustrada, o frio a cortar-lhe a cara, e observou como a cidade sangrava na névoa. Em algum lugar, uma notificação soou. Silenciou o seu telemóvel. "Primeira vez na Ria Formosa?" perguntou uma mulher com um casaco impermeável, o cabelo trançado, cinzento e prático. "Ou foges ou procuras aventura? As pessoas não vêm por um meio termo." "Fujo", disse Leonor. "Boa escolha", disse a mulher, e entregou-lhe uma caneca térmica. "Sou a Teresa. Pareces alguém que precisa de chá quente e 3 dias sem cobertura de telemóvel." No cais de Olhão, Teresa rabiscou uma morada num recibo de supermercado. "Alugo uma pequena casinha, mês a mês, nada de luxos. Tranquila. De manhã podes ouvir os pássaros a decidirem coisas." Leonor queria tranquilidade. Queria pássaros a tomar decisões pequenas e certeiras. 2 horas depois, pousou a sua mala sobre um tapete trançado num quarto com tetos baixos, cortinas brancas e um sofá que tinha a boa educação de ceder educadamente. Ligou o seu telemóvel a uma tomada e viu como o ecrã se enchia de mensagens. Não as abriu. Deitou-se, dormindo de lado como lhe recomendou a sua obstetra, e apertou a ecografia ao peito. As consequências de volta.
de volta a Lisboa. Francisco leu a carta 3 vezes. Depois sentou-se no chão da cozinha como um móvel. As suas mãos tremiam de uma forma que a sala de reuniões nunca permitia. Francisco, vi-te esta noite no esplendor. Havia câmaras. Tu pegaste na mão dela como se estivesses a tentar evitar que um passarinho fugisse. Não vou gritar, não vou partir a louça fina, mas não vou ficar aqui como um raio de sol cravado numa parede. Estou a tirar um tempo. O bebê e eu estamos a salvo. Quando estiveres pronto para falar sem me gerir, sem gerir a narrativa, liga à Inês. Ela saberá como me contactar se eu quiser ser contactada. Por favor, não me procures para arranjar os teus danos. Procura-me quando te lembrares de como te apresentares. Francisco ligou. Enviou mensagens de texto. Fez videochamadas. O toque acumulou-se num coro de necessidades não respondidas. Ligou para a Inês. Ela também não atendeu. Ele sabia que o restaurante chegaria aos blogs de fofocas pela manhã. Também sabia que o pior de tudo isto não era público. Era privado. O olhar que não pôde ver. A forma como Leonor se tinha mantido de pé. Ou tinha caído, ou tinha voado. Fechou os olhos. O reflexo do lustre ainda tremia na sua mente. A mãe de Francisco, Dona Antônia de Viana, tinha a calma que só vem de nunca se perguntar se será obedecida. Sentou-se no balcão do pequeno almoço com um casaco branco de inverno. Uma pequena pérola simulava um colar de desculpas que ela nunca daria. A ótica é manejável, disse, mexendo uma colher numa chávena vazia. A minha esposa foi-se embora, disse Francisco. Tem 6 meses de gravidez e foi-se embora. Queres dizer que não atendeu o telemóvel durante 12 horas? Ele exalou, um som como uma porta a fechar. Não tenho tempo para as tuas definições. Sempre tens tempo para as minhas. Antônia olhou para a sua gravata. Endireita, entras em câmara às 10. Câmara às... Focar-nos-emos na linguagem da privacidade. Pede respeito pela tua família. Expressa lamento pela especulação e deixa passar. Beijei alguém que não era a minha esposa, disse, saboreando as palavras como se fossem de outra pessoa. Foste visto a namoriscar com uma modelo, replicou ela com suavidade. Aconteceu num lugar público. Já aconteceu. O que fazemos agora é estabelecer o enquadramento antes que mais alguém o faça. Ela tocou no seu telemóvel. Uma declaração preparada piscou no ecrã. Lê isto, depois veste-te. Francisco quis atirar o telemóvel. O menino que levava dentro, o que construía casas com caixas de sapatos, sabia que não servia. Partir não arranjava nada. Ligou para um número que nenhum publicitário conhecia. Inês, disse quando ela atendeu. Por favor. A voz de Inês seguia uma linha cuidadosa entre a lei e o amor. Leonor está a salvo. Pediu-me para ir à sua porta. Preciso de a ver. Precisas de assumir a responsabilidade sem que a sua segurança seja sobre ti, disse Inês. Por uma vez, lamento. Diz-lhe isso quando ela estiver pronta. O ciclo de notícias fez o seu papel. Criou uma narrativa. As fotos, um beijo granulado e com luz âmbar, os titulares. O rei da biotecnologia visto com a modelo Sofia Lourenço no esplendor. Onde está a sua esposa grávida? As opiniões, mais ruidosas que a verdade, mais suaves que a dor. Um especialista disse com voz brilhante que Leonor tinha sorte de ter opções. Outro disse que deveria esforçar-se mais para manter o seu homem. Francisco suportou uma breve declaração perante a Câmara. O meu casamento é privado, disse. O meu foco está na minha família. Os olhos de Antônia aprovaram. Os e-mails da direção aprovaram. As ações encolheram os ombros e seguiram o seu curso. Aos 10 dessa noite, Francisco sentou-se na beira de uma cama que parecia pertencer a alguém eficiente.
Deslizou pelo Instagram de Sofia. Ela não tinha publicado nada. Enviou-lhe uma mensagem de texto. Precisamos de falar, Sofia respondeu. Vemo-nos onde nos conhecemos. 12:00. Amanhã. O jardim do terraço do edifício da Horizontes Biotech destinava-se a suavizar a paisagem urbana. A ele fê-lo sentir pequeno. Sofia chegou com um casaco bege, sem séquito, sem óculos de sol. De perto, parecia menos publicidade e mais uma pessoa que tinha estado a chorar cuidadosamente. Não sou boa nisto, disse. A parte em que explico por que fiz algo feio. Tenta. Sofia estudou o horizonte. A tua mãe aproximou-se de mim depois de uma campanha. Ela conhece toda a gente. Disse que Horizontes Biotech era o futuro, que não podias dar-te ao luxo de parecer aborrecido antes do anúncio da entidade reguladora. Ofereceu um contrato, 2 ou 3 encontros públicos, visibilidade estratégica, a história de que és vibrante, irresistível. As palavras dela, não as minhas. Francisco sentiu a familiar náusea da lógica corporativa disfarçada de preocupação. Ela disse-te para me beijares. Não, disse. Disse que provavelmente o farias tu mesmo eventualmente. Sofia engoliu em seco. No início, disse que não. Depois, a leucemia do meu irmão piorou. As pessoas da tua mãe cobriram um medicamento experimental que o seguro não cobria. Disse que não me estava a vender. Estava a comprar tempo para o Manuel. Finalmente, olhou nos olhos. Não me orgulho de nada disto. Mas diz-me se alguma vez não usaste o dinheiro para facilitar algo que querias. O silêncio quebrou-se entre eles. Ele tinha feito, ele fazia, odiava o espelho que ela segurava. A Leonor sabe. Tentei contactá-la, disse Sofia. Bloqueou-me. A Inês disse-me para a deixar em paz. Tens provas? Perguntou. Contratos, mensagens. Sofia assentiu. O casaco estalou. Guardei tudo. Imaginou-se a entrar na casa de Antônia e a deixar uma pilha de impressões sobre a sua bancada de mármore. Imaginou as suas discussões. Cirúrgicas, praticadas, a tirar sangue sem levantar a voz. Imaginou Leonor como algo mais do que uma variável que podia abordar. Preciso de encontrar a minha esposa, disse, surpreendendo-se a si mesmo ao usar o tempo presente como um voto. Sofia parecia aliviada e destroçada em partes iguais. Encontra-a e diz-lhe que lamento. Diz-lhe que o menino... Hesitou. O teu bebê? Espero que... Sofia abanou a cabeça. Esquece. Não posso esperar nada. Pode ser humana, disse Francisco em voz baixa. Ela riu-se a meias. Não é para o que fomos contratados. Os dias de Leonor em Olhão começaram da mesma maneira a ouvir um silêncio que pertencia a um lugar que não a conhecia. A casinha tinha uma lareira, mais velha que o seu casamento, e um bule que fazia pequenos ruídos encorajadores. Conectou-se à página de uma obstetra local. A clínica ficava a 2 ruas, escondida entre uma padaria e uma livraria, cujo dono a observava como se fosse uma página que se tinha desprendido de um romance. A obstetra, a doutora Isabel Costa, era uma daquelas mulheres que podiam tecer a calma em cada consulta. Estabeleceremos controlos pré-natais semanais por agora, disse com as mãos quentes à volta do pulso de Leonor. Estás a carregar com o peso de uma mudança, querida. Não me mudei, disse Leonor surpreendida pela atitude defensiva. Eu fui embora. Ir-se embora é o começo de uma mudança, respondeu a doutora Isabel. Vais mover o teu corpo, a tua mente, as tuas expectativas. Será um trabalho. Faloemos devagar. Teresa, dona da casinha e da livraria com opiniões à venda, ligou uma tarde com um saco de clementinas e uma visita que se sentiu como um resgate. Já fui esposa 2 vezes e mãe uma, disse Teresa.
A parte de esposa, posso contar-te coisas. A parte de mãe, não posso dizer nada que importe mais do que a primeira vez que conheceres o teu filho. Leonor chorou porque a verdade disso lhe cravou nos ossos. À noite, abriu um caderno novo, fez listas. Plano de parto, real. Plano de parto, o que digo às pessoas? Dinheiro que realmente tenho. Notas do advogado. Inês tinha atendido a sua chamada com o suspiro de alguém que tinha estado à espera, na outra ponta, de uma linha fina. Posso arranjar-te uma separação legal com apoio temporário, disse Inês. Podemos falar do acordo pré-nupcial. Sei que o assinaste. Também sei que o documento foi construído por um homem que pensava que o amor era um risco que tinha de ser gerido. Não quero lutar, disse Leonor, querendo dizer que não queria lutar sozinha. Não o farás, disse Inês. Mas, Leonor, a imprensa seguirá em frente em 2 dias. A tua sogra não. Antônia exerce o poder da mesma maneira que eu as citações. Tentará intimidar-te. Será cuidadosa, sempre cuidadosa. Já vi os acordos de confidencialidade com o seu perfume ainda neles. Achas que o Francisco sabia? Perguntou Leonor. Queria estar zangada sem apagar tudo o que era bom. Queria não o querer. Acho que ele se esqueceu da diferença entre controlo e amor. Isso não significa que não possa aprendê-lo, disse Inês. Mas aprender é um verbo. Depois da sua chamada, Leonor abriu a aplicação bancária e deslizou por transações que nunca antes se tinha dado ao trabalho de olhar. Débitos relacionados com Horizontes Biotech, desembolsos de fundos familiares, uma transferência bancária para uma entidade chamada Fundação Lourenço, S.A. A sua respiração ficou presa. Procurou no Google com o lento computador de Teresa. Sofia Lourenço. A Fundação Lourenço era uma organização sem fins lucrativos registrada no verão passado. 48 horas depois de uma foto de Sofia a sair de um hospital infantil se ter tornado viral. Leonor esfregou a têmpora. Era a Fundação Lourenço uma organização de caridade? Uma empresa fantasma? Uma porta? As verdades ocultas nem sempre eram devastadoras. Às vezes eram escadas para sair de um quarto que pensava selado. Na padaria, uma mulher cobrou-lhe o café e ofereceu-lhe um guardanapo, com uma citação escrita em tinta azul. Às vezes a única saída é através. Leonor guardou-o no seu caderno como se fosse uma receita. Uma tarde o ferry soou baixo e o ar gelou. O telemóvel de Leonor vibrou com um número etiquetado como desconhecido. Não atendeu. Voltou a tocar persistente. Depois parou. Seguiu-se uma mensagem de texto, uma única linha. Tenho algo que deves ver. É sobre a Antônia. Sofia. Leonor ficou a olhar até que as letras se tornaram borradas. Não respondeu. Também não bloqueou a Sofia. A escolha, assinalou, tinha a sua própria temperatura. O apartamento de Sofia era do tipo que fazia com que o minimalismo parecesse contrição. Deitou-se no sofá e apertou um pano frio nos olhos. O seu irmão Manuel dormia no segundo quarto. A sua respiração, uma discussão com os seus pulmões. Os seus pais tinham ido embora quando deveriam ter ficado. Sofia aprendeu cedo que a graça muitas vezes chegava como uma fatura. Pegou nos documentos como uma penitente o contrato com a empresa de consultoria de Antônia, os e-mails cheios de evasões peroladas, a mensagem de texto que parecia uma ameaça e um presente. Joga bem e todos ganham. Sofia tinha 14 anos quando aprendeu que todos, às vezes, significava eles. Guardou tudo numa pen USB e escreveu uma carta com o tipo de cuidado que lhe fazia doer a mão. Leonor, não te devo nada do que queres de mim e tudo o que mereces da verdade. Fui contratada,
coagida pela Antônia de Viana para fazer o teu marido parecer glamouroso. Peguei no dinheiro porque o meu irmão está doente e porque não pensei em ti como uma pessoa, apenas como uma variável. Isso é culpa minha. Aqui tens contratos, mensagens de texto, e-mails. Não estou absolvida, mas terminei de ser útil para o cálculo de outra pessoa. Faz com isto o que te traga paz. Sofia encontrou a morada do escritório da Inês na página da ONG. Enviou o pacote por correio expresso para entrega na manhã seguinte. Depois ligou para o Francisco porque os velhos padrões ainda puxavam. Envia a documentação para a Leonor. Ela precisa de saber. Ele exalou como se tivesse estado a prender a respiração durante uma semana. Obrigado. Ainda pode ser um bom pai? Disse Sofia. Ainda pode ser um homem melhor do que a Antônia te educou para ser. Ele riu-se. E não o quis. Educado? Foste educado como uma relíquia? Disse Sofia. Polido, exibido, protegido do fracasso até que o fracasso lhe saíram dentes. Manuel tossiu um som fino e assustador. Sofia desligou o telemóvel sem cerimônias. Francisco olhou para o ecrã. A chamada terminou e sussurrou "Obrigado" na sua cozinha vazia, como se a palavra pudesse chegar a algum lado sem a coragem para a levar, o confronto e a reunião. Francisco chegou à casa da mãe numa tempestade que se levava a sério a si mesma. A casa de Antônia dominava o lago como um julgamento. As paredes mantinham o pesado silêncio da arte cara. "Isto é uma emboscada?" perguntou Antônia enquanto ele entrava no seu escritório. "É um ajuste de contas", disse e deixou os e-mails impressos sobre a secretária de Mogno. Ela folheou-os com os olhos tão frios como uma janela de inverno. "Associamo-nos a uma figura cultural para melhorar a história da marca. Pagaste a uma mulher para que fosse vista com o teu filho casado. Foste cúmplice", disse Antônia, com suavidade, com racionalidade, se não legalmente. "Diz-me que não gostaste de ser desejado." Ele quis bater na secretária, magoar a madeira com a sua negação. Em vez disso, respirou. "Gostei de me esquecer que construí uma vida onde o amor é uma reunião de calendário. Gostei de me esquecer de coisas que não deveria ter esquecido. Isso termina agora." Antônia recostou-se, um levantamento de sobrancelhas como uma cortina. "Achas que a Leonor te perdoará porque encontraste um vilão?" "Acho que me tornarei num homem digno de perdão", disse. O sorriso de Antônia foi cirúrgico. O Tribunal da Opinião Pública seguirá em frente para terça-feira. O Tribunal da Família não. A Leonor vai custar-te concentração. Concentração é dinheiro. O dinheiro é medicina para as pessoas que dependem dos medicamentos da tua empresa. Queres ser um herói? Sê o herói na história correta. Quero ser um pai que não envia mensagens de texto à sua filha na sua graduação porque está num avião para Davos, disse Francisco, surpreendendo-se a si mesmo com o tempo verbal. "Filha." A palavra iluminou um corredor na sua mente. Os olhos de Antônia piscaram uma única vez. "Filha? Não o sei", disse. "Sabê-lo-ei quando chegar o momento." Ele pôs-se de pé. "Vou retirar-me das operações diárias durante um trimestre. Assumirei as consequências da direção. Pagarei a multa por incumprir o teu pequeno espetáculo. Terminei de subcontratar a minha alma." "Vais arrepender-te", disse ela, com a voz baixa com uma maldição de mãe, disfarçada de bênção. "Lamento ter perdido a ecografia de anatomia", disse. "Lamento ter ensinado a Leonor que tinha de me gerir como uma crise. Lamento ter acreditado que o amor é relações públicas. Isso é arrependimento suficiente para uma vida." Foi-se embora e, pela primeira vez desde o restaurante, chorou como se a chuva tivesse dominado o seu rosto.
Aos homens é sempre dito para procurarem a solução. Às vezes, a solução é sair do quarto em que sempre te elogiaram por estares. Ligou para a Inês. Por favor, disse, diz-lhe que quero reunir-me em qualquer lugar onde ela se sinta segura, sem pressão. Vou embora se ela olhar para a porta. Inês hesitou. Vou perguntar, mas deve saber algo. Não será uma reunião de perdão. Poderia ser uma reunião de limites. Bem, disse, finalmente aprendi o valor de um limite. Reuniram-se na livraria porque as histórias, às vezes, podem traduzir idiomas que as pessoas se esquecem que falam. Leonor sentou-se numa pequena mesa ao lado da janela. A chuva escrevia uma carta no vidro. Vestia uma camisola cinzenta, o cabelo preso, como tinha estado na noite em que escolheram as amostras de tinta para o quarto do bebê. Francisco aproximou-se, sem teatralidade. Tirou o casaco como um homem que tira uma armadura. Obrigado por... Ele começou. Senta-te, disse ela. A sua voz era suave, o que era pior do que se tivesse sido dura. Ele sentou-se. Por um momento apenas se olharam. O seu rosto estava mais magro. Os seus olhos tinham uma firmeza que ele não se lembrava. Ela tinha encontrado um tipo diferente de força, a que não se obtém ao ganhar. Ele esperou. Por quê? Perguntou ela finalmente. A versão curta é que construí uma vida onde o desejo se sentia perigoso. Assim desejei coisas pequenas, pré-aprovadas, até que confundi o alívio com o amor. A versão longa envolve a minha mãe e um contrato, e a minha própria preguiça perante a tentação. Ele olhou para as suas mãos. Traí-te, não só com um beijo, com meses de me esquecer que não és uma variável na minha vida. Leonor assentiu lentamente. Recebi o pacote da Sofia. Não soube que o tinha enviado até depois, disse. Confrontei a minha mãe. Vou retirar-me da Horizontes Biotech. As suas sobrancelhas se levantaram. Isso não é um gesto que me compre de novo. Essa é a tua vida. É um começo, disse. Para mim. E para mim? Perguntou ela. Isso não é meu para declarar. Ela o observou como se fosse há um tempo um estranho e uma pessoa a quem costumava amar. Fiz uma lista, disse, tirando um dobrado do seu caderno. Limites. Verás o bebê quando fixarmos horários. Não visitas surpresa. Não relações públicas sobre o nosso filho. Não permitirás que a tua mãe se aproxime de mim sem o meu consentimento. Sim, disse ele. Assistirás à terapia não só de casal, pessoal, com um terapeuta a quem não importe o teu currículo aborrecido. Sim, e doarás anonimamente ao fundo de investigação que salvou o irmão da Sofia, sem placa, sem imprensa. Ele tragou um ruído que poderia ter sido o orgulho, tentando mudar a sua imagem. Sim, e se alguma vez voltares a beijar alguém que não seja eu, não quero uma carta. Quero uma assinatura notariada nos papéis de divórcio e silêncio. Ele a olhou. Sim. Foi o sim mais fácil que tinha dito em meses. Falaram lento e civilizadamente, enquanto senhoras de um clube de leitura passavam com botas de chuva. Fizeram um horário como pessoas divorciadas, compassivas e precisas. Quando se levantaram para ir, Leonor apertou a mão contra o ventre e encolheu-se. Começou ele, o pânico uma coisa viva na sua garganta. Só uma contração de Braxton Hicks, disse ela, o seu hálito relaxando. Contrações de prática, o corpo ensaia. Bem, disse ele, a prática é boa. Ela quase sorriu. Não sempre. Ele abriu-lhe a porta. Ela passou sem olhar para trás. Ele não a seguiu. O progresso, afinal, pode ser tão silencioso como alguém deixando que outra pessoa passe primeiro. O julgamento e a nova vida Antônia fez o que Antônia faz. Apresentou uma petição de direitos de visita de avós, apresentando-se como protetora de um menino cuja mãe tinha fugido sob angústia mental.
Nunca usou palavras sujas. Usou palavras limpas de maneiras sujas. A voz de Inês tremia de raiva enquanto informava Leonor. Vem a ti com um sorriso e um alfinete de ama. Não quero uma luta judicial, disse Leonor. Talvez não tenhas escolha se queremos estabelecer limites com dentes, disse Inês. As boas notícias, os documentos de Sofia, mais a tua carta, mais a cronologia de assédio que agora podemos documentar, a petição de Antônia parecerá o que é. O que é? Perguntou Leonor, embora o soubesse. Controlo disfarçado de cuidado, disse Inês. Eles se prepararam, apresentaram as suas próprias moções e compraram mais blocos legais que pão. Teresa deixou um prato de bolachas de aveia no limiar e uma nota. Não és horrível por teres medo, és valente por estares aqui de qualquer maneira. Leonor a fixou na geladeira. As salas de julgamento estão mal desenhadas para o desamor. A madeira é demasiado polida para a desesperação. Antônia chegou com um fato cinzento pomba que sugeria que tinha aburguesado o remorso. Francisco sentou-se atrás de Leonor, não ao seu lado, a pedido dela. Sofia entrou com um vestido simples e falou com uma firmeza nascida de demasiados anúncios. Relatou o contrato. A pressão. A fraseologia particular para uma participação mais ampla antes de marcos regulatórios. A juíza, uma mulher cujo cabelo tinha renunciado à vaidade em favor da clareza, ouviu quando foi a vez de Leonor. Ela se pôs de pé e contou uma história que evitou o espetáculo. Fui porque precisava sentir-me segura, disse. Fui porque estava cansada de ser gerida. Fui porque o meu bebé deu um pontapé, como dizendo, mereço algo melhor que um pai que negocia com o meu valor. A juíza fez perguntas práticas. Onde vivia? Quem era o seu médico? Quando estava previsto o parto? Leonor respondeu como uma mulher que construiu uma caixa de lascas. Inês apresentou o pacote de Sofia. A juíza se tomou o seu tempo. Regressou com um veredito que negou a petição de Antônia sem prejuízo e advertiu ambas as partes que evitassem instrumentalizar o cuidado. Estabeleceu uma ordem temporária. Francisco teria tempo programado de apoio pré-natal e chamadas de controlo. Antônia não teria nenhum. Do lado de fora, as câmaras se reuniram como pássaros que tinham aprendido a comer das mãos. Francisco inclinou-se para Leonor com cuidado. Obrigado por me deixares estar ali. Ela assentiu. Obrigado por não fazeres com que se tratasse de ti. Antônia saiu do tribunal como o clima. Olhou para Leonor com um sorriso que nunca lhe chegou aos olhos. És muito boa a interpretar-te como compassiva. Sou muito boa a dizer a verdade, disse Leonor. A boca de Antônia curvou-se delicadamente. A verdade é uma marca como qualquer outra. Leonor não respondeu. Deu meia volta, apertando a palma da mão contra o ventre. O bebé rolou como se estivesse a reposicionar-se para uma melhor estratégia de saída. O parto começou às 13h24 da manhã, a hora em que até os pensamentos mais valentes se sentem fracos. O saco de Leonor rompeu-se com um torrente que assustou o gato, que ela não tinha adotado, mas que tinha adotado os degraus da casinha. Chamou a doutora Isabel, depois a Inês. Ambas chegaram com bolsas que tinham estado preparadas durante semanas, de diferentes maneiras. Conduziram ao hospital Dona Estefânia num Subaru que cheirava a livros e a pastilha elástica de limão. Teresa seguiu numa carrinha ruidosa, com um termo de caldo, porque acreditava no caldo como os adolescentes acreditam no para sempre. As contrações foram dignas no início, golpes corteses. Depois chegaram como decisões que não podiam ser adiadas para sexta-feira. Leonor respirou da forma em que tinha aprendido numa sala com colchonetes. Disse algumas palavras que Francisco teria pago
para não ouvir. Quando a enfermeira perguntou se havia um pai a quem ligar, Leonor olhou o teto onde alguém tinha pintado nuvens com misericórdia. Inês a olhou. Queres-lhe? Leonor hesitou durante uma contração e a metade de uma lembrança. Sim. Inês enviou uma mensagem de texto a Francisco com uma única linha. É a hora. Ela diz que sim. Ele conduziu como se a polícia perseguisse a sua antiga vida. Lavou as mãos como penitência. Perguntou à enfermeira onde devia parar e depois parou num lugar que não reclamava demasiado. Sussurrou ânimos sem sentido e depois bons. Observou o parto de Leonor e compreendeu pela primeira vez a arrogância de imaginar que ele era o centro de qualquer sala. A soma de todo o mundo é um desejo perfeito no momento errado. A sua filha chegou. Estava escorregadia e ruidosa, e mais linda do que qualquer coisa pela qual ele tivesse tomado crédito. Leonor chorou num estupor de alívio. Francisco também, porque nada mais tinha sentido. A doutora Isabel colocou o bebê no peito de Leonor e um som se elevou na sala que não tinha nada a ver com os monitores. Era o som de uma história a escolher o seu próximo capítulo. Pensei que seria menino, disse Francisco tremendo e assombrado. Leonor beijou a cabeça úmida da sua filha. Pensei que seria menina, disse. Olá, sussurrou Francisco, maravilhado de que a palavra pudesse ser a um tempo nova e antiga. Não pediu perdão. Contou os dedos como se a gratidão fosse matemática. Chamaram-na Aura, porque se sentia firme. Francisco se afastou enquanto a enfermeira verificava os sinais vitais. Leonor dormiu com o rosto inclinado de uma pessoa que o tinha ganho. No corredor encontrou Inês. Obrigado, disse. Não me des as graças, disse ela. Faz o trabalho, apresenta-te, continua a apresentar-te. Ele assentiu. Já tinha agendado um terapeuta, enviado uma doação anônima ao fundo de investigação e redigido uma renúncia ao círculo de assessores da sua mãe. Estes eram começos, não desculpas. Antônia enviou uma moldura com as palavras: "Os netos já nos completam." Francisco apagou a mensagem e guardou o seu telemóvel num cacifo. Voltou à sala onde Aura tinha aberto um olho como se o estivesse a avaliar. "Olá", disse. "Vou errar muitas vezes, mas estou aqui." Leonor o olhou. Não sorria. Não chorava. Estava a fazer a aritmética silenciosa de uma mãe que agora resolvia problemas decidindo primeiro a quem convidar à mesa. "Faloemos devagar", disse. "Sim", disse ele. "Devagar é bom, devagar se ganha", ele assentiu. "Ganhá-lo-ei." O bebê soluçou com autoridade. Leonor riu, um pequeno som prateado numa sala estéril com propósito. Às vezes a redenção parece confete. Às vezes parece alguém a lavar um prato sem que se lhe peça. Na primavera, a casinha tinha urtigas no jardim, o que Teresa insistia que significava que tudo estava saudável. Leonor construiu uma vida calibrada aos ritmos de um recém-nascido, e a uma mulher que uma vez tinha acreditado que o amor é algo que mantens em silêncio para que permaneça. Dava longos passeios com Aura, atada ao seu peito, e aprendeu os nomes dos pássaros. Voltou à sua ONG a tempo parcial. A receberam de novo como se fosse uma boa ideia redescoberta. No escritório, uma jovem colega confessou que estava a deixar um namorado controlador. "Ajudaste-me a vê-lo", disse a mulher, surpreendida. "Não o sabias, mas fizeste." Francisco alugou uma pequena casa a 10 minutos de distância, não para espreitar, não para montar um espetáculo, mas para estar perto da vida à qual queria pertencer. Chegava para as visitas programadas com um saco de fraldas, que realmente tinha fraldas, e um porta-bebés que tinha praticado com um saco de farinha até que o algoritmo de YouTube chorou. Assistiu à terapia
e às vezes saía com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Disse à junta que não regressaria completamente. Só serviria como presidente, com autoridade limitada, com efeito imediato. Eles protestaram. Ele se manteve firme. Sofia visitou uma vez num dia tão suave como a roupa limpa. Trouxe um pequeno gorro de malha num saco de papel branco. Não fico, disse na porta, com os olhos úmidos. Queria dizer que espera que ela nunca tenha que perdoar ninguém pelo que lhes pagaram por fazer. Leonor lhe apertou a mão. Espero que o teu irmão se recupere. Falo-á, disse Sofia, atrevendo-se a que a esperança se excedesse. Ou não o fará. De qualquer maneira, amá-lo-emos ruidosamente. Antônia enviou uma carta datilografada em papel grosso, a sua desculpa, legalizada até o limite. Leonor não respondeu. Algumas desculpas não se aceitam não porque sejas cruel, mas porque aprendeste a não convidar um lobo para a cerca. Quando Aura fez 6 meses, pintaram uma pequena sala no duplex de Leonor. O trigo suave ganhou por um voto, penduraram uma lua de papel. Leonor e Francisco ficaram na porta como turistas numa vida que não estavam seguros de poderem permitir-se. Leonor procurou a mão dele e não a pegou. Deixou que o momento respirasse. Obrigado por comprares a tinta barata, disse. Não é barata, disse ele. É modesta. Ele se sorriu a si mesmo. Estou a aprender. Ela sorriu. Um sorriso real, suave como o clima. Ambos o estamos. Lá fora, Olhão exalava o sal das coisas pacientes. Barcos, velhos cais, pessoas que enterraram versões de si mesmas e seguiram em frente para preparar o jantar. Lá dentro, Aura gorgolejava, sem se impressionar com as tramas e os adultos. Leonor beijou a cabeça da sua filha e pensou naquela noite de inverno. O lustre, os olhos do empregado de mesa, o ar frio beijando o seu rosto. Tinha saído de uma sala e entrado noutra. Tinha deixado uma carta e tinha encontrado uma voz. Não tinha perdoado porque a história o exigisse. Tinha perdoado onde servia o filho que amava e a mulher em que se estava a tornar. E isso, finalmente, era suficiente. Se ficaste com a história de Leonor, já o sabes. Alguns finais não são limpos, são honestos. A traição, o poder, o amor e a verdade podem viver na mesma sala e ensinar-nos a respirar de novo. Leonor não regressou à vida que tinha, construiu a que precisava, devagar, com cuidado, com limites que protegem o que importa. A redenção de Francisco não foi um grande gesto, foi apresentar-se, ouvir e fazer o trabalho pouco glamouroso da mudança. E para Aura, a pessoa mais pequena reteve a lição maior. Tornamo-nos na família que praticamos ser. Se esta história te comoveu, adoraria que mantivesses viva esta comunidade. Por favor, gostem do vídeo, partilhem-no com alguém que possa precisar dele esta noite e subscrevam para mais dramas profundamente humanos e de desenvolvimento lento. O vosso apoio ajuda a que histórias como esta encontrem as pessoas que estão prontas para as ouvir. Obrigado por ver e cuidem-se muito.